Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora, caso o uso dela seja aconselhado na sua região. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? Isso vale também para quando você reencontrar seus amigos. E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet. Queremos ver você bem e em segurança. Qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus. Bom dia, meus amigos, feliz sábado, que alegria tê-lo você novamente aqui conosco. E é interessante, né, que a gente precisa se readaptar nesse novo mundo, né, virtual, então a gente ainda vai se acostumando com essa realidade, mas você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco, participando, compartilhando, e daqui a pouco nós estaremos aí com o estudo da lição muito sensacional nessa semana, e você é o nosso convidado especial. E aí nós precisamos entender, né, que a cada pôr do sol, novo amanhecer, né? Queremos acreditar nisso, devemos orar bastante, né? Temos aí Romanos 12:12 que diz que nós devemos nos alegrar, né? E ter esperança, né? E orar bastante. Então, que você participe conosco desse estudo da Escola Sabatina, deste culto, que nosso intuito seja louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, mas principalmente também orar pelos nossos irmãos que, infelizmente, passam por um momento muito difícil, né? Um deles é o nosso irmão Halisson, que se encontra num momento muito difícil e que suas orações possam chegar à sua família, né? O irmão Pedro também, e a todos os irmãos que encontram-se enfermos, que nossas orações possam chegar aos altos céus para que eles possam logo, logo estar conosco. E sabemos que o poder de Deus é tão maravilhoso que cura, que transforma, e logo, logo nós estaremos congregando como uma família na igreja. E então você fique conosco aqui compartilhando esse momento, e vamos iniciar, porque nós já estamos um pouquinho avançados, né? Fique conosco e vamos louvar o nome do nosso Deus com um louvor todo especial, uma adoração preparada para você, para o seu coração ficar em paz. E antes de iniciarmos, feche seus olhos, vamos falar com o Papai do Céu? Oremos. Grandioso e bondoso Pai, somos muito gratos a Deus porque até aqui isso tem nos ajudado. Somos muito gratos a Deus também porque sabemos que diante de todas as circunstâncias que nós estamos passando, o Teu amor sobrecai a cada um de nós. E aquelas famílias que estão precisando de um pouquinho, Senhor, mais de Ti, que o Senhor possa vir sobre essa família, sobre nossos irmãos enfermos, que o Senhor possa dar cura, porque sabemos que Tu é o Deus do impossível. Esteja com essa programação, que ela seja unicamente para honrar e glorificar Teu poderoso nome, e esteja conosco nesta manhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém. E para iniciarmos com vocês, Tainara Araújo. Vou te contar de um amor do seu jeito tão perfeito, sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou.
Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é teu lugar. Foi só deixar ser o que sou. Toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for. Vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é teu lugar. Pra onde for, vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é teu lugar. Bom dia! Hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, na Escola Sabatina. Nós vamos recapitular a lição. E olha, é muito importante ter você aí conosco, tá? Você pode compartilhar pelos links aí do YouTube, pelo link do Facebook. Compartilhe, faça com que essa mensagem vá, né, aos milhões de pessoas para que possam ouvir a palavra de Deus. Nós vamos, nesse momento, recapitular a lição, e nós estamos hoje aqui com a irmã Kátia, né? Irmã Kátia, a senhora é o que aqui na igreja hoje? Bem, atualmente eu exerço a função de tesoureira da igreja. E a Kátia, é importante ela estar conosco porque profissionalmente ela é bibliotecária, não é isso, Kátia? Isso mesmo, Eli. Então é uma pessoa que estuda muito, entende muito, né? Ela vai profundo, né, nas profecias, no estudo. Então é muito importante nós termos a Kátia aqui conosco, e Deus lhe abençoe,
que esse seu ministério Muito obrigada, é um Eli. ministério muito bom, está aí no Ministério da Tesouraria, você é esplêndida na sua área. Deus lhe abençoe, continue sempre assim. Tá certo, né? A gente só faz aquilo que Deus pede, né? Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele nos usa, Ele nos capacita, né? Então, nós estamos aqui para isso, para servir. Ok. Nós vamos fazer uma pequena oração e nós vamos, então, iniciar o estudo da nossa lição, tá bom? Você pode fechar os olhos aí e orar conosco. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque hoje nós estamos aqui e queremos estudar a Tua lição, e Tu já estás derramando o Santo Espírito sobre nós, e também sobre todos aqueles nossos ouvintes, que estão nos assistindo, os telespectadores também, que estão aqui nos ouvindo e assistindo esta mensagem. Que nós possamos compreendê-la e possamos colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vou pegar aqui o meu manual de estudo, que por sinal é um manual que ele não tem muita profundidade no assunto, mas ele traz os temas especiais para que nós possamos estudar, os temas mais importantes, não é? Então, aí a bibliotecária aqui, Kátia, ela vai trazer a profundidade do assunto, enquanto nós vamos estar aqui trazendo, né, os assuntos da lição. Então, Dona Kátia, quando o meu mundo está desmoronando, o que eu devo fazer? Esse é o tema da nossa lição, né? É isso mesmo, né? Então, quando o meu mundo ou o seu mundo está desmoronando, nós temos que buscar socorro, auxílio da fonte, daquele que tudo pode. Então, quando nosso mundo está caindo, somente Deus para nos ajudar, para nos auxiliar. E essa tem que ser a decisão de todo filho de Deus. Então, ir atrás de outros auxílios sem que antes possa ir buscar auxílio do seu Deus, do nosso Deus. O interessante é que a lição dessa semana nós vamos falar sobre a CAIS, né? Sobre Sim. a CAIS. E é muito importante esses ensinos. Nós poderíamos até pensar assim, Deus não deveria colocar isso na Bíblia, porque muitas pessoas procuram a Bíblia para procurar só histórias bonitas, como nos livros de romance, né? Que tenham finais felizes. Mas a Bíblia tem tudo. A Bíblia, ela tem todas as histórias. Tem a história de sucesso, história de perdas, né? História de fracasso. Foi muito importante Deus utilizar essa forma, porque é uma realidade, né? E hoje não diferente, vamos estudar uma história de um rei. Nós temos que entender a importância dos reis, né? Que foram todos postos por Deus, mas mesmo colocados por Deus, eles caíram, né? Sim, é isso mesmo, né? Então, quem foi Acaz, né? Aqui a lição desta semana, ela nos apresenta a história do rei Acaz. E Acaz, ele era o quê? Da descendência de Davi. Ele era um rei de Judá. Acaz, ele era neto de Uzias. Uzias foi aquele rei que nós vimos semana passada, né? Onde ele era um rei muito rico, próspero, e que ele teve, ele entrou, na verdade, num templo de Deus para o quê? Para oferecer incenso ao Senhor, que não era função de um rei, em si, de um sacerdote, né? E como consequência disso, ele ficou o quê? Leproso. E ele morreu, então, leproso. Então, Acaz aqui, ele é neto desse rei. E Acaz, diferente de outros reis, ele não servia a Deus. A Bíblia fala que o seu coração não era reto diante de Deus. Ao contrário, ele era um rei idólatra que queimou, que sacrificou seus filhos para outros deuses, que isso era abominável diante de Deus. Então, esse era o rei. Esse é o rei que, dessa semana, a gente pôde conhecer
um pouco mais, um rei que, por mais que fosse da descendência de Davi, ele era um rei idólatra. E, Kátia, para quem estuda assim, né, eu tenho feito alguns estudos da história dos reis e desses povos. É interessante que havia o rei, o Deus, né, o Deus Altíssimo, o rei que os profetas, o Deus que que enviava os profetas para falar aos reis, mas paralelamente eles adoravam uma deusa, né, chamada de Anate. E estudando ali o Apocalipse, vendo ali quando Deus fala para uma das igrejas, né, tenho contra ti que você está mantendo, né, a tua relação com esta mulher Jezabel. Na realidade é exatamente essa deusa Anate que vem seguindo desde a idolatria, né, que era uma deusa dos cananeus, né, os cananeus que passaram a adorá-la, e eles colocavam geralmente essa deusa em cima de um animal, né, que João depois ele vê, quando ele é levado pelo anjo para o deserto, ele se espanta, ele vê exatamente uma mulher em cima de um animal, é uma besta carregando a outra. Aí por que ele se espanta? Ele se espanta porque ele se lembra da deusa Anate, que vinha sendo adorada pelo povo de Deus, paralelamente. E o interessante é que os cananitas adoravam essa deusa, eles faziam os ídolos dela, ela era sem roupa, mas os hebreus, os judeus, para adorar, colocaram uma roupa e fizeram o casamento dela com Deus Altíssimo. É por isso que João se espanta, né? Sim, né? E aí, então, do contexto da lição, né, de Isaías, na verdade, é o que Isaías, então, ele vive esse período, ele está vivendo. E Acais, agora, ele se espanta, ele fica com medo. Por que ele fica com medo? Porque ele vê que dois reis, o rei da Síria e de Israel, eles se juntam para ir até lá, para ir atacar Judá. E quando Acais agora vê esse grande exército que vem para atacá-lo, ele fica com medo. Aí quando alguém, vamos dizer, quer te fazer mal, alguém quer te destruir, quem é que tu buscas? O que tu fazes quando isso acontece? Nós temos que, eu me ajoelho e peço a ajuda de Deus, né? Senhor, me ajuda, né? Sim, isso é o sensato, mas será que foi isso que Acais ele fez? No geral, o ser humano, ele nunca procura Deus, ele procura, a primeira coisa que ele vai é utilizar suas próprias forças, né, para tentar resolver a situação. Isso mesmo. E no geral, quando ele não consegue, ele vai a Deus, diferente de Acais, né? Só que mas antes de Acais ter ido atrás de ajuda, de auxílio humano, antes Deus, ele manda uma mensagem para ele, um recado. Isso aqui é o diferencial do nosso Deus, né? Ele é o diferencial, porque o que mostra aí é que ele está conduzindo o seu povo, mesmo que o povo dele não queira estar sendo conduzido por ele. Né? E isso mesmo. Então, Acais, ele estava tão preocupado, tão desesperado, ele estava lá no aqueduto, né, para ver como é que estava, né, que quando os exércitos viessem atacá-lo, como que ele ia resistir. Deus disse, olha, de Isaías, pega teu filho que se chama Sear-Jazube, que quer dizer, um resto tu verá. Pega o teu filho, vai até Acais, que está lá do lado direito do aqueduto, e falar com ele. Mas aí por que Deus pediu para Isaías levar o seu filho? Tipo, tu pega o teu filho, vai lá com ele. Qual era o significado? Que mensagem Deus queria passar para o rei Acais? Com o resto tu verá. Bom, o resto o verá, ele estava falando o seguinte, na realidade, para aquele povo, o cativeiro era certo, né?
o cativeiro era certo, eles iam para o cativeiro, porque depois, com o rei Ezequias, Isaías ia profetizar os 70 anos, né, de cativeiro. Mas Jeremias. com Jeremias também. Mas antes, durante e depois do cativeiro, Deus estava querendo salvar o seu povo. Eu passo a entender agora quando Jesus fala lá em João 14, 5 e 6, né? Ele fala assim: aquele que morreu em Cristo, né? Mesmo que esteja morto, Que morra, viverá. né? Aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá. Então, é por aí que a gente começa a entender o trabalho de Deus por nós, né? Como é que Ele está trabalhando. Então, na geração de Acais, Deus queria salvar alguém. Então, em todas as gerações, Deus trabalha para salvar pessoas. Até mesmo do rei Acais. Por mais que ele fosse idólatra, apóstata, Deus queria salvá-lo. Então Deus diz: olha, Isaías vai, ele diz o seguinte: olha, não fique com medo, porque esses dois reis aí são apenas dois tições fumegantes. Eles vão se apagar. Não fique com medo, porque eles não vão te atacar, porque essa cidade, ela é chamada pelo meu nome. Eu não vou deixar que eles te ataquem. Apenas confie. E Acais, ele confiou? Ele deu uma resposta assim, que eu acho que foi uma das mais infiéis e mais arrogantes das respostas, né? Um dos mandamentos de Deus diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. E Acais, pensando em não tentar, ele disse: não vou tentar meu Deus, né? Mas isso aí foi uma resposta que eu digo assim, é uma resposta suicida. E nenhum suicida entrará no reino do céu. Isso aconteceu, né? Mas assim, quando eu disse: olha, confia em mim, Acais, ele então confiou. O que foi que ele fez? Ele escreveu uma carta, enviou um grande, vamos dizer, um tesouro. Ele pegou dos tesouros do rei, dos recursos do templo, ou seja, dos dízimos e oferta da igreja. Ele pegou e ele o quê? Enviou para Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria. E por que a Síria e Israel queriam invadir Judá? Porque eles queriam para ter recursos e ter mão de obra, para que juntos os três fossem ir atacar esse Tiglat-Pileser, né? Então Acais agora, ele diz o seguinte: não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí ele faz o quê? Ele envia uma carta junto com um monte de ouro e diz assim: olha, vem e que me livra, porque tem dois reis aqui tentando me invadir, e eu sou teu servo. E aqui, né, interessante é o quê? Que o rei, ele era o quê? Sempre servo de Deus, porque, como eu falo, eles eram do povo de Deus. Então, agora ele fala assim: não, Tiglat-Pileser, eu sou teu servo. E aí, agora, ele põe o quê? Em submissão a um governante humano, ao invés de ser submisso ao governo de Deus. E o interessante é que os reis que eram postos em cada situação, em cada reinado, em cada época, eles deveriam representar o rei do céu. Isso. Ele não poderia ser submisso a nada, porque quem era o rei deles, o Deus deles, era o Deus Altíssimo, o Deus dos exércitos, que é assim que eles usavam, era o Jeová. E ao ele fazer, diante de Tiglat-Pileser, dizendo que ele era servo, ele fez que nem Adão. Ele entregou as chaves do reinado dele para o inimigo. Inclusive mostrou o que ele tinha de tesouro, né? Para que o inimigo viesse
né, crescesse os olhos, como na nossa linguagem, e dissesse assim, vamos lá, porque lá tem muito recurso para nós. Sim, né? Só que aí Deus, a si mesmo, até mesmo após essa recusa de Acais, Deus ele não o abandonou. Deus fez o quê? Uma das maiores propostas que Deus fez ao ser humano. Deus diz o que? Eli. E eu acho interessante essa proposta. Quando eu estava estudando e eu vi essa temática dessa forma, né? E eu li o capítulo todo para eu ter uma noção melhor. E quando eu estudo a lição e vejo nos comentários a temática do comentário, a ideia do comentário de dizer assim que Deus colocou o céu e a terra Isso. à disposição de Acais. Eu acho impressionante. Deus ele é capaz de colocar diante de mim e de você o céu e a terra. E ele prometeu novos céus e nova terra. E o que nós estamos procurando? É, né? Isso mesmo. Então, Deus, ele faz essa proposta, assim, impressionante para Acais. Ele diz, Acais, me pede o que tu quiseres. Seja embaixo na terra, nas profundezas, seja dos altos céus ou nas alturas. Me pede o que tu quiseres, que eu vou te fazer para que tu creias, para que tu acredites que eu sou Deus e que esses dois tições não vão te atacar. Aí Acais fala lá daquilo que tu já disseste, né? Ele disse assim, não vou tentar Deus. E o interessante é que aqui, alguns podem pensar assim, mas ele foi humilde, né? Ele foi assim um pouco temeroso. Não. Quando ele disse assim, eu não vou tentar o Senhor, ele estava simplesmente dizendo, eu não quero, eu não aceito. Não quero saber da tua ajuda. Não quero tua ajuda. Foi isso o que ele disse para Deus. Não quero a sua ajuda. E aí Deus ele diz assim, olha, por mais que tu não me peça um sinal, eu vou te dar um sinal a si mesmo. E que sinal foi esse? Deus ele resolveu a situação. Eu quero que você responda sobre a questão desse sinal. O que eu quero falar é o seguinte. Tá. É que Deus, mesmo que o ser humano não aceite, Ele está à disposição para nos abrir as janelas do céu. Eu até fiz um comentário pequeno aqui, coloquei assim, né? Deus derrama bênçãos se tão somente nós acreditarmos nele. Já é um passo. Enquanto tem muita gente aí que não acredita mais em Deus, estamos num tempo aí de coronavírus e tudo mais, e quando nós deveríamos nos colocar nos braços de Deus, aproveitar a oportunidade de experiência para nos colocarmos nos braços de Deus, tem muita gente buscando de outra forma, assim como ele fez. Mas Deus ele tem uma resposta, mesmo que nós não aceitemos, ele continua trabalhando por nós. Vamos lá, Kátia, me responde agora aí a pergunta lá. Tá, o texto está em Isaías 7, verso 14, que diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, esse que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então esse foi o sinal que Deus deu. Mesmo Acais não querendo Deus disse, mas assim mesmo eu vou te dar um. Não só para ti, como para todo Judá e para todas as eras, né? Que a virgem conceberia e daria à luz um filho e chamaria de Emanuel. Alguns acreditam, né? Temos aqui algumas explicações, né? Que alguns achavam que esse filho seria um outro filho de Isaías. Só que a esposa de Isaías não era mais virgem, então poderia ser dela o filho, né? Outros acreditam que era o Ezequias, o filho de Acais. Exatamente. Só que a esposa de Acais também não era mais virgem. E outra coisa, de acordo com estudos, aqui nessa época, Ezequias já tinha uns
os 9 anos Já havia de nascido. idade. Ele já havia nascido. Então, quem seria então esse filho que a Virgem daria à luz e que se chamaria Emanuel? Na época deles, Kátia, Deus ele dava os sinais em forma de enigmas, né? Por isso que eles ficavam assim, quem será? Quem será? Desde Eva, quando Deus falou que um filho, que a semente dela, né, esmagaria Satanás e tal, né? Quando Caim nasceu, Jesus disse assim, Eva disse o quê? Ela já achava que Já ele achava era o que era Salvador. Era o Salvador, era o sinal. Então, quando Deus falou para ele assim, olha, eis que a virgem conceberá, né, e dará um filho, eles ficaram pensando, quem será? Na realidade, todas as mulheres na época, quando elas tinham um filho, elas diziam isso, né? O Senhor me deu, o Senhor me abençoou com o filho, louvado seja Deus, né? Porque todas elas acreditavam que elas seriam a bendita, né? Elas seriam a bendita. Então, não seria diferente aqui eles procurarem diante de todas as mulheres quem seria esse menino, né? E a resposta, então, para essa pergunta, a gente encontra em Mateus. Isso. Mateus 1, 1 e 22 e 23, que diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí agora os versos 22 e 23 exato. diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Quem foi que falou isso? Isaías. Isaías. Aí fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então aqui nós temos a pessoa, o filho, tanto o filho como a mãe, Exato. né? Então, por sinal que Deus então deu para Acais, para ajudar e para todos nós, era simplesmente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seu nascimento. Como eu disse, Kátia, todos os comandantes, representantes do povo de Deus que nasceram, eles tinham uma missão: representar a Deus. Essa era a missão deles, representar a Deus. Os reis, representar a Deus. O reino de Salomão foi dividido, as 12 tribos foi dividida. Havia um rei em Judá, havia um rei em Israel, né? E eles não representaram a Deus. O que Deus disse? Então eu vou enviar o meu próprio filho, meu próprio representante. O próprio Adão não representou. Então disse assim, eu vou ter que enviar meu próprio filho para me representar, né? Como a Bíblia diz sobre ele, que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Diferente dos representantes, que foram tentados e pecaram. Inclusive nem tentados foram, eles procuraram, como Acais aqui, né? Isso. Deus o procurou primeiro, Deus disse para ele o que ele deveria fazer, mas ele virou as costas para Deus, igual o jovem rico que virou as costas para Deus, se achando salvo, estava perdido. Isso mesmo. E para nós finalizarmos, Eli, o que quer dizer Deus conosco? O que tu entende? Deus conosco é ele presente em forma humana, junto com o ser humano, para sentir o que o ser humano sente, para que ele pudesse representar o ser humano. Eu acho interessante que depois de o Deus conosco, depois de ele se transformado carne, né, o verbo se fez carne, diz lá o livro de João, e depois que ele sofreu todas as nossas as tentações que nós sofremos e foi vencedor, passou por todas as fraquezas que nós passamos e foi vencedor. Quando no céu, essa natureza humana ele não vai perder. Nós, os seres humanos, vamos transformar em corpos celestiais, né? Nossos corpos serão diferentes, santificados, né? E por Jesus ter se transformado em ser humano, né? Ele não vai perder essa natureza humana, ele será divino humano eternamente. Então, o Deus conosco é isso mesmo, né? Deus ele então prometeu para seus filhos de que nós não passaríamos por dificuldades, nós não teríamos dores, e sim que ele estaria conosco todos os dias, né? E aqui tem Isaías mesmo, 43, 2 diz: quando você
passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem as chamas arderá em ti, né? Então aqui tem alguns exemplos, né? Onde estava Deus quando aqueles 3 amigos de Davi foram jogados na fornalha ardente? Ele Estava lá com eles. estava lá com eles. Onde estava Deus quando Jacó então estava lutando à noite, lutando antes de atravessar do vale de Jaboque. Onde era que estava Deus? Nos braços de Jacó. E ele, até mesmo quando ele não se faz presente fisicamente, Deus está sim com seus filhos. É o caso lá de Estevão. Exato. Onde estava Jesus quando Estevão foi apedrejado? A Bíblia diz a destra do Pai, né? E quando ele viu Estevão ser apedrejado, ele se levantou, né? Jesus isso mesmo. Jamais ficaria sentado vendo uma cena dessa. Isso mesmo, né? Porque em Hebreus fala que quando Cristo foi para o céu, ele ascendeu ao céu, que ele entrou do santuário celestial, no Santíssimo, fala que ele se assentou à direita do Pai. Mas quando Estevão foi apedrejado, Jesus se levantou para olhar pelo seu filho. Então, assim, o Deus conosco é a certeza que nós temos que mesmo diante as dificuldades da vida, as grandes reprovações, Deus sempre vai estar conosco. Em algumas situações Ele nos livra, Ele nos liberta, em outras não, como no caso de Estevão. Mas a certeza de que Deus vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com certeza. Nos últimos dias, diz lá no livro de Daniel que Jesus vai se levantar outra vez para livrar o seu povo. O que eu quero falar com esse comentário, deixar aqui para finalizar. Meus amigos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, lembre-se que você tem um Deus que está em pé, pronto para te livrar. E mesmo se você não for liberto, se você não for livre da situação, saiba que Ele prometeu que aqueles que estiverem em Cristo terão vida eterna. Eu estava estudando sobre essa situação, né, do porquê que Jesus disse isso, que aqueles que estiverem em Cristo, mesmo que morra, vai ressuscitar. É porque Jesus agora ele está no céu fazendo um trabalho muito importante, que é o trabalho de juízo investigativo. Então as pessoas que morrem em Cristo, na hora do juízo que Jesus está fazendo, eles não têm como se expressar. E quem é que é o advogado deles? Jesus Cristo. É Jesus que o defende no juízo investigativo. Os vivos, eles têm como se defender, pelas atitudes, pelas palavras, mas os mortos não. E é importante morrer em Cristo. Mesmo que você desfaleça, mesmo que você ache que não é verdade, mas é importante morrer em Cristo, porque é Ele que vai nos defender no juízo investigativo. É Ele que vai dizer, eu morri por ele não tem como falar, mas eu estou aqui para advogar o caso dele. Isso mesmo, né? Então, é que Deus nos abençoe e que nós não façamos que nem Acais, né? Que na hora da dificuldade, da provação, ele não buscou auxílio de quem ele teria total apoio, total solução, né? Que era o nosso Deus. E sim, ele foi atrás de auxílios humanos, mas que nós venhamos sempre, a cada dia, mesmo que nós não estejamos passando por dificuldade, mas que Deus sempre seja do primeiro em nossa vida, né? Que todos os dias nós devemos buscar Deus ao amanhecer e ao anoitecer, colocar Deus como Senhor da nossa vida. Eu acho interessante, Kátia, Apocalipse 2:10 diz, né, que aquele que for fiel até a morte receberá. Dar-te-ei a coroa da vida. E o nosso verso para memorizar, olha o que diz aqui: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então, meus queridos, para você que está desanimado,
lembre-se disso. Nós temos que estar firme na fé, porque Salmos 37:4 diz que aquele que entrega o caminho ao Senhor, que se deleita no Senhor, ele realiza os desejos do coração. Amém. Vamos então fazer uma oração. Senhor que estás nos céus, obrigado por esta mensagem de motivação, essa mensagem de esperança que tu nos deste hoje. Queremos te agradecer por ser um Deus que não está sentado de braços cruzados diante de nossas situações, mas tu estás, ó Deus, em pé para nos libertar, para nos livrar e para trazer a nós a salvação, a vida eterna. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: performance de apenas uma música. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha 10 anos e minha família tinha acabado de chegar em Miami. Sem o meu violino, as coisas estavam bem difíceis. Então decidimos ir para Milwaukee, em busca de uma vida melhor, sabe? O Wisconsin estava frio, muito frio. Quando chegamos lá, eles estavam tendo o pior inverno em 80 anos. Nós não tínhamos nada, mas foi aí que os milagres começaram a acontecer. Recebemos bastante ajuda de nossa igreja e dos vizinhos. Depois de um tempo, minha mãe finalmente conseguiu me dar um violino. As coisas começaram a melhorar. Eu amo música. Queria muito ser um músico. Então decidi concorrer a uma bolsa no Conservatório de Milwaukee. O único detalhe é que não tínhamos o dinheiro para comprar as partituras de que eu precisava para ensaiar. Então, minha mãe comprou uma vitrola e um disco de vinil de um concerto de violino de Beethoven. E ela disse: Jaime, deves escutá-lo e ensaiá-lo. Ouça e ensaie. E assim eu fiz intensivamente. Durante o teste, todo mundo se perguntava como eu era capaz de tocar daquele jeito. E eu contei a minha história, a luta da minha família. Eles ficaram impressionados. Um professor recém-chegado da Europa me perguntou quem era o artista do vinil que eu ouvia enquanto ensaiava. Quando eu respondi, ele disse: eu pude reconhecê-lo imediatamente pelo jeito que você está tocando. Ele era meu professor. Eu ganhei a bolsa. E não acredito que tudo isso, a época que deixamos Cuba, o dia que chegamos em Milwaukee, a ajuda que recebemos, meu professor conhecendo pessoalmente o artista que eu ouvia, nada disso foi uma coincidência. Deus guiou tudo. É exatamente quando parece que você não tem nada ou ninguém que Deus está fazendo tudo por você. Ele pode guiar sua vida se você simplesmente permitir. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, permita que Ele seja seu provedor e mestre. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte.
Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência, a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança
preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Amém. Olá, meus queridos amigos, que bom estarmos juntos nesta manhã, dia 16 de janeiro de 2021, para aqui juntos compartilharmos da palavra de Deus. Eu sou Everton Fernandes, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e quero convidar você, a partir desse momento, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial para mim e para você. E hoje Deus irá falar ao meu e ao seu coração. Amém? Mas antes disso, eu quero aqui mandar alguns abraços especiais, algumas pessoas, o Adailton Nunes, que está conosco, a Maria Amorim, né, também aqui conosco, também a Mariane Araújo, seja muito bem-vinda, a senhora Maria de Jesus, a irmã Mariazinha, um grande abraço, a Marcelene também, e muitas outras pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo neste momento. Quero convidar você a compartilhar o link para que outras pessoas possam também acompanhar o culto desta manhã. Já tivemos aqui o primeiro horário, como costumamos dizer, a escola sabatina com o irmão Elian Veres, ancião da igreja, também a irmã Kátia, tesoureira da igreja, e foi um momento todo especial. Mas, queridos, antes de começarmos a estudar a palavra de Deus, eu quero também aqui me solidarizar com todas as pessoas que, neste momento, estão enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos, e nesta madrugada e hoje pela manhã também, perdi um grande amigo, o Dr. João Sabino, Dr. João Sabino Nelson, né, da família Nelson, e também agora pela manhã soubemos do falecimento de uma prima em Manaus muito querida, a Fátima, esposa do Reginho, do meu primo. E isso nos deixa com certeza tristes, mas de uma coisa eu tenho certeza, que descansaram no Senhor. Descansaram no Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Descansar no Senhor. Hoje eu quero convidar você a abrir a Bíblia neste momento para estudarmos. Mas antes de abrir a Bíblia, nós vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, neste momento,
agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em meio à provação, o Senhor não desampara os teus filhos. Por isso, Senhor, nós queremos pedir neste momento que o Senhor seja conosco e o teu Espírito possa nos envolver para o estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, vou só desligar aqui o meu celular, colocar aqui no modo avião, né? Para que não tenhamos assim nenhuma surpresa, né? Nenhuma ligação indesejada, né? Digamos assim. Nós queremos convidar você a abrir a Bíblia agora. Vamos abrir a Bíblia, o texto é Lucas capítulo 21. Lucas fica no Novo Testamento, como costuma dizer minha mãe, Mateus, Marcos, Lucas, né? O terceiro livro, o terceiro evangelho, aí no Novo Testamento, o livro de Lucas, no capítulo 21, e eu quero convidar você a acompanhar esse texto todo especial, que fala da vida de uma pessoa que conheceu a Jesus, teve um encontro especial com Jesus, e isso mudou a vida desta pessoa. Isso mudou a vida deste homem, né? E com certeza irá mudar também a minha vida e a sua vida. Eu quero falar com você a respeito da vida de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um homem muito rico, um homem que trabalhava como um coletor de impostos, e Zaqueu, ele tinha uma função, né? Coletar os impostos dos judeus. Agora imagina só ver você, Zaqueu sendo um judeu, ele agora teve que trabalhar contra os judeus, né? E por isso Zaqueu era um homem muito odiado. Ele era um homem muito odiado, e Zaqueu, ele teve algumas dificuldades em sua vida. Era uma pessoa que procurava viver uma vida dissoluta. Ele não se importava se o povo estava bem, se o povo não estava bem, e ele simplesmente fazia o que lhe aprovia, né? Ele simplesmente fazia aquilo que ele achava que fosse melhor para ele, né? E Zaqueu, ele então, na sua atividade, ele era um homem muito mau, porque ele não tinha pena das pessoas, e ele agora, ele soube, por acaso, ele soube que Jesus ia passar, na verdade, é Lucas 19, tá? Não 21, Lucas 19, perdão. Ele soube que Jesus ia passar em Jericó. E agora, vamos ao texto. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Vamos nos deter a este primeiro texto. A Bíblia está dizendo que Jesus, entrando em Jericó, ele atravessava a cidade. Sabe, a Bíblia não diz que Jesus voltou a Jericó um outro dia. A Bíblia não fala que Jesus retornou a Jericó. Ele estava passando por Jericó. E justamente nesta passagem de Jesus por Jericó, ele teve, duas pessoas tiveram um encontro especial com Jesus, que a Bíblia relata, mas eu tenho certeza que outras centenas de pessoas tiveram este encontro especial com Cristo. Porque Jesus, ele estava passando pela cidade e a multidão o seguia. E nesta semana, nesta passagem por Jericó, agora Jesus então ele encontra com duas pessoas em especial. A primeira pessoa foi o cego Bartimeu.
um homem moribundo, caído, um homem que vivia à margem da sociedade. E a segunda pessoa foi Zaqueu. Na passagem por Jericó, como eu já disse, a Bíblia não relata que Jesus voltou a Jericó. Jesus ele estava indo, quem sabe, a Jerusalém. E era justamente a semana em que ele seria crucificado. Era nesta semana que Jesus iria ao Calvário. E ali então, posso dizer a você com toda certeza, essa foi a única, digamos assim, oportunidade que Zaqueu tinha de encontrar Jesus. A única oportunidade que Zaqueu tinha de encontrar Jesus. E agora então, Zaqueu, diz o texto, no versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Mas eu queria voltar um pouquinho com relação à questão do nome, o nome Zaqueu. Sabe, quando você coloca o nome em uma pessoa, né, o bebê nasce, ele recebe um nome. E o nome é um ponto muito importante na vida de uma pessoa. O nome, ele diz muito a respeito de uma pessoa. Quando eu fui colocar o nome do meu filho, eu escolhi um nome que pudesse fazer com que ele fosse projetado a ser aquela pessoa a qual o nome representaria, né? Por exemplo, Emanuel quer dizer Deus conosco, né? E eu, quando escolhi o nome do meu filho José, eu escolhi José porque o significado diz aquele que fará a diferença, né? Então, algumas pessoas colocam alguns nomes bem diferentes, juntam o nome do pai, da mãe, do avô, da avó e cria aquele nome, né, que às vezes soa até um pouco difícil para se pronunciar, mas o nome é algo importante. E nós vamos ver aqui uma coisa a respeito do nome de Zaqueu. O nome Zaqueu significava puro, justo, íntegro, correto. Era isso que significava o nome Zaqueu. Alguém puro, alguém íntegro, correto, justo. Mas Zaqueu era o que era? Um ladrão. Zaqueu, ele roubava do povo, ele tirava das pessoas, ele era um homem injusto, ele não tinha pureza, ele não era correto nas suas atitudes, ele não era um homem íntegro, diferente do que o seu nome apontava para que ele fosse. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus, ele nos chama como filhos e filhas. E que um dia Jesus nos dará um nome que somente eu e você, somente você saberá, somente eu saberei. Um nome melhor do que filhos e filhas, diz a palavra de Deus. Mas, quando Zaqueu agora se depara com a situação, sabendo que Jesus iria passar, ele corre para ver Jesus. O texto seguinte diz, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Nós não vemos muitas pessoas ricas correndo para, quem sabe, ver Jesus, né? Nós estamos vendo muitas pessoas, principalmente pessoas ricas, correndo para as autoridades, correndo para os governantes, para os políticos, para as pessoas com quem elas se relacionam em meio à sociedade, porque ali é o seu meio, do seu convívio, mas quando se fala de Jesus, nós não temos visto muitas pessoas correndo para ver Jesus. Mas como eu e você podemos correr para ver Jesus? Sabe, queridos, Zaqueu, ele era de baixa estatura, ele não conseguiria ver Jesus por causa da multidão. E às vezes a multidão atrapalha, às vezes a multidão nos impede de chegar até Jesus. Porque muitas vezes na multidão estão pessoas que nos conhecem,
pessoas que se relacionam conosco. E quando nós recebemos um convite para ver Jesus, para estar perto de Jesus, para ir até a igreja, para ir a um pequeno grupo de pessoas que se reunirão para falar de Jesus, ou mesmo para estudar a Bíblia, nós, quem sabe, arrumamos algumas desculpas para não estar junto, porque a multidão nos impede, as pessoas nos virão, as pessoas irão nos ver, elas irão nos reconhecer, ver você entrando em uma igreja, ver você entrando em um local onde está havendo uma reunião que fala que Jesus é o teu Salvador, que Jesus quer transformar a sua vida. Pessoas se envergonham disso. E Zaqueu ele arrumou uma maneira diferente de ver Jesus. Como a multidão não podia impedia ele de chegar até Jesus, ele correu e subiu a um sicômoro. O que era um sicômoro? Tem uma tradução de uma Bíblia que diz que era uma figueira brava. Não era uma árvore frondosa, não era uma árvore especial, uma árvore frutífera, mas era uma figueira brava. E Zaqueu subiu naquela árvore. Sabe, quem plantou aquela árvore para que Zaqueu pudesse subir ali naquele momento? Foi Deus. Deus sabia que em algum momento Zaqueu iria precisar subir naquela árvore. Foi Deus quem preparou aquela árvore para que Zaqueu pudesse subir. Sabe, Deus, ele prepara as ocasiões, ele prepara as oportunidades, porque ele sabe que em algum momento da sua vida e da minha vida, nós estaremos recebendo um convite especial, um convite para ter um encontro especial com Jesus. E Deus então prepara o momento, ele prepara a ocasião, ele prepara as circunstâncias para que eu e você possamos chegar até Jesus. Queridos, seguindo então o texto, diz que Zaqueu, ele subiu no sicômoro para ver Jesus. E diz o texto que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe as seguintes palavras: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você já ouviu falar da volta de Jesus? Você já ouviu, quando criança, falar sobre a volta de Jesus? Que Jesus iria voltar, que Jesus viria a esta terra, que ele morreu pelos seus filhos, para a salvação dos pecados, e agora ele foi ao céu, foi assunto ao céu, e que um dia retornaria para buscar aqueles que o quisessem como o seu único e eterno Salvador. Você já ouviu falar disso? Sabe, queridos, nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos terríveis. O nosso estado, o estado do Amazonas, está passando por um momento como nunca houve na história da nossa vida, da nossa sociedade. E hoje nós podemos pensar assim: por que essas coisas estão acontecendo? Por que essas coisas estão se sucedendo? Eu quero convidar você a ir até o livro de Mateus. O livro de Mateus, vamos lá, Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, diz o seguinte para mim e para você. No versículo 3 em diante: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Queridos, os discípulos, eles estavam interessados na volta de Jesus. Jesus, ele havia dito: olha, eu vou voltar. Eu vou preparar-vos um lugar e eu irei voltar. E os discípulos então perguntaram para Jesus: quando se sucederão essas coisas? Que sinais haverão da tua vinda?
E então Jesus, ele começou a dizer sobre os sinais que antecederiam a sua volta. E ele lhes respondeu: primeiro, vede que ninguém vos engane. Sabe, queridos, este é o primeiro sinal da volta de Jesus. Há muitas pessoas sendo enganadas e se deixando ser enganadas. Há muitas pessoas acreditando em qualquer coisa, acreditando em qualquer palavra, acreditando em qualquer pessoa. É porque alguém subiu ao púlpito de uma igreja e ele fala algumas palavras, um glória a Deus, um aleluia, um amém. As pessoas começam a acreditar em tudo o que se diz. Mas sabe, queridos, muitas pessoas, a Bíblia diz aqui no texto, ela é clara, e ele lhes respondeu, versículo 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a quantos? A muitos. Muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas sendo ludibriadas, sendo levadas ao engano por conta de homens que se dizem homens de Deus. Cuidado, cuidado para que ninguém engane você. E ele continuou dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, pestes. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. Queridos, nós estamos vivendo momentos que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos vivendo momentos que os sinais em que o próprio Jesus nos alertou que aconteceriam, eles estão em evidência, as coisas estão acontecendo. Mas infelizmente, as pessoas estão vivendo de forma como antigamente. Sabe, desde que o mundo é mundo, haviam pessoas más. Desde que o mundo é mundo, existiram pessoas incrédulas, que não creram na palavra de Deus. Sabe, muitas pessoas até vão à igreja, muitas pessoas até rezam ou oram, mas muitas pessoas têm medo da verdade, porque querem viver a sua própria maneira, querem viver do seu próprio jeito, não querem que aconteça uma mudança na sua vida, porque acham que é Deus quem tem que se adaptar ao seu estilo de vida, e não Ele quem tem que se adaptar ao estilo de Deus. E quer uma prova disso? Antigamente diz Mateus capítulo 24, 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu quero falar com você, agora em especial. Como você está vivendo? Quais são as suas atitudes para que você possa dizer assim, eu estou vivendo uma vida diante de Deus e a vontade de Deus. A forma como Deus quer que eu viva. Como você está vivendo? Quem sabe as pessoas possam pensar assim, mas eu faço as minhas orações, eu vou à igreja, mas isso aí, na verdade, é uma obrigação que nós temos de fazer, porque se nós temos um Deus, devemos orar a Ele, se nós temos um Deus, devemos buscá-lo, se nós temos um Deus, nós devemos cultuá-lo, e nós vamos à igreja para isso, ou fazemos em casa. Mas me diga uma coisa, eu estou aqui pregando para você, e agora eu quero falar com você aqui. Uma coisa muito importante. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Eu estou aqui na igreja, no púlpito, a Bíblia está aberta, eu estou lendo. Mas do que adianta eu estar aqui pregando agora, neste momento, e terminar esta pregação, e eu sair daqui e ir para a mesa de um bar? Do que adianta eu sair daqui neste momento agora e ir a uma festa, aonde as pessoas estarão, como diz aqui, nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam,
casavam-se, davam-se em casamento. Que efeito fará então a minha vinda até a igreja? Que efeito fará então eu ter lido a Bíblia? Qual importância isso terá na minha vida? Sabe, queridos, eu posso dizer que quase nenhuma. Porque mesmo assim, às vezes, ainda assim, o Espírito de Deus está falando ao coração das pessoas. Ele ainda está falando ao meu coração. Então de nada importaria eu vir aqui agora e pregar a você, pregar a palavra de Deus, compartilhar da palavra de Deus com você, e agora sair daqui e ir até a mesa de um bar, ou me reunir com os meus amigos para usar drogas, ou ir a uma festa e ali dançar e banquetear com as pessoas. O que Deus quer de mim, de você? O que está acontecendo com a humanidade? Queridos, a Bíblia é clara em dizer: dá-me, filho meu, o teu coração. Nós precisamos nos voltar para Jesus. Nós precisamos correr para Jesus urgentemente, como correu Zaqueu. O livro de Romanos, no capítulo 12, Romanos, acredito que seja o capítulo 12, Romanos 12, versículo, vou colocar aqui os óculos, né? Versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ora, queridos, eu preciso compreender o que a Bíblia está me dizendo e preciso seguir a Bíblia. Eu não posso seguir uma religião que me diz que eu posso orar e depois eu posso ir à mesa de um bar. Eu não posso ir seguir uma religião que diz que eu posso orar ou rezar e depois eu posso reunir a minha casa, as pessoas, e encher a minha casa de bebidas e ali nos embebedarmos e banquetearmos e dançarmos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós precisamos entender o que ela diz e viver o que ela diz, nos apresentando a Deus, nos colocando diante de Deus, para que haja uma transformação. Veja o que diz o versículo 2: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, algumas traduções dizem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que mais tem acontecido é o seguinte: as pessoas, elas saem da situação em que se encontram, elas conseguem escapar, digamos assim, da situação em que se encontram, às vezes uma doença, como agora o Covid, e simplesmente depois voltam às práticas antigas. Sabe o ladrão lá da cruz, os dois ladrões, um disse assim: tu és Deus, tu és o Filho de Deus, por que você não desce daí e nos tira daqui? Por que você não faz este milagre e nos tira daqui? O outro, porém, respondeu: olha, você nem estando nessa condição, respeita ao Filho de Deus, não se humilha, não se entrega. É isso que está faltando nas pessoas, se humilhar. A Bíblia diz: se o meu povo orar e se humilhar, e clamar a mim, eu então ouvirei as suas preces, eu sararei as suas feridas, eu sararei a terra. Aquele ladrão, na verdade, o primeiro ladrão, ele queria descer da cruz simplesmente para voltar às suas práticas antigas. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. Elas estão ficando curadas, elas estão recebendo o milagre de Deus, mas simplesmente elas não correm para Jesus como Zaqueu correu. Elas não correm para Jesus como o cego Bartimeu, que olhou para Jesus e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que seguiu Jesus depois. Não, as pessoas querem descer da situação em que se encontram, sair da situação em que se encontram, para simplesmente voltarem às suas práticas antigas.
Sabe, queridos, ainda há pouco a Kátia e o Eli estavam falando de um texto aqui de Isaías, que diz, olha, quando tu passares pelo fogo, eu estarei contigo, quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Jesus não abandona os seus filhos, mesmo estando em dificuldades. Mas parece que quando as pessoas saem da dificuldade, elas se esquecem de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, gostaria de ler com você e depois nós vamos voltar até Zaqueu. 2 Timóteo, capítulo 3, dá a nós aqui uma lista, posso dizer sim, uma lista em que tenho certeza que pessoas que amam a Deus e querem servir a Deus não gostariam de estar incluídas nesta lista. Diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis? Com certeza. Estamos vivendo tempos muito difíceis. As pessoas estão correndo, as pessoas estão se escondendo daquilo que não podem ver. As pessoas procuram respostas e não acham. O mundo está procurando uma vacina que possa solucionar o problema do Covid e ainda não encontrou. Existe uma vacina, mas ela não é definitiva. Não se sabe se realmente ela irá funcionar. Tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E por que nós estamos vivendo tempos difíceis? Porque diz o versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores e atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, a Bíblia diz. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a vida do ser humano, mas o ser humano foge. Ele foge de Deus, ele não corre para Deus, ele corre de Deus. Ele não corre para Jesus, ele corre de Jesus. Quando se convida alguém a ir à igreja, a pessoa consegue arrumar uma desculpa. Quando você vai fazer uma visita a alguém na casa e dizer, olha, eu quero conversar com você, eu quero estudar a Bíblia com você. E você entra na casa, às vezes estão 5, 6 pessoas, e as pessoas começam a sair da sala, elas começam a entrar nos cômodos da casa e a fugir da palavra de Deus. Tem medo da verdade, porque querem continuar vivendo assim, como essas pessoas, como esses homens, como esta lista que está aqui. Elas querem continuar na mentira, no engano, elas querem continuar nos prazeres deste mundo. Mas eu quero encerrar com você, voltando lá em Lucas capítulo 19, falando de Zaqueu. Diz aqui o texto, Lucas 19, que quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 5, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuraram. Versículo 6, perdão. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Queridos, hoje, Jesus está passando, assim como ele passou em Jericó. Quem sabe, como naquela semana que seria a semana em que Jesus seria crucificado, e ele não voltou a Jericó, era a única oportunidade que Zaqueu tinha de ter aquele encontro com Jesus. Assim como naquele dia, hoje quem sabe possa ser um único dia
em que você está tendo a oportunidade de ter um encontro com Jesus. De que eu e você estamos tendo a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E Jesus está passando agora aí onde você está. E você talvez esteja na sala da sua casa, talvez você esteja no seu quarto, a esposa, o esposo, quem sabe você esteja sozinho ou sozinha, quem sabe você esteja reunido com a sua família. Jesus está passando onde você está. É hora de correr para Jesus e ouvir as palavras de Jesus. Ô José, hoje me convém ficar na tua casa. Ô Maria, hoje desce depressa, atenta, corre para os meus braços, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Sabe, queridos, diz o texto que Zaqueu recebeu Jesus com muita alegria. Sabe, Zaqueu era um judeu, como eu disse no começo, e Zaqueu, ele trabalhava para os romanos, mas quem sabe em algum momento da sua história, da sua vida, quando criança, Zaqueu ouviu dos seus pais, ou ouviu na sinagoga, ou em algum lugar, que um dia Jesus, o Salvador do mundo, viria para salvar aquele que se havia perdido. E Zaqueu estava perdido. E todos aqueles que estão longe de Jesus estão perdidos. Todos aqueles que têm rejeitado a Jesus estão perdidos. Então a atitude de Zaqueu foi qual? Ele, quem sabe, lembrou de quem falou para ele que Jesus viria, e ele correu para Jesus. E esta deve ser a minha e a sua atitude hoje, meu irmão e minha irmã, meu jovem. E diz o texto seguinte, que todos os que viram, versículo 7, isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. As pessoas, a multidão, lembra da multidão? A multidão quer impedir você de chegar até Jesus. Os seus amigos irão querer impedir você de chegar até Jesus. Os seus amigos agora dirão: por que você não vem mais beber conosco? Por que você não se reúne mais conosco todas as noites nos bares, aonde nós nos alegramos, aonde nós bebemos? Até altas horas da noite, enquanto a família está em casa, os filhos estão em casa dormindo. Por que você não vem mais se reunir conosco? A multidão quer impedir você de chegar até Jesus. A multidão quer impedir que Jesus entre na tua casa. Mas eu quero dizer a você, querido, que quando Jesus entra em uma casa, Jesus, ele transforma a vida daquela pessoa, daquela família. Jesus, ele transforma a vida do pai. Jesus, ele transforma a vida da mãe. Jesus, ele transforma a vida dos filhos. Jesus, ele transforma a vida do casal. Jesus, ele transforma a todo aquele que o aceita em sua casa. E disse o texto, para nós concluirmos, que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a multidão murmurava. Não permita que os seus amigos de antes agora impeçam de você chegar ao seu maior amigo, que é Jesus. Jesus é o seu melhor amigo. E o texto finaliza dizendo: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu foi transformado. Zaqueu não era mais a mesma pessoa, porque quem tem um encontro com Jesus não é mais a mesma pessoa. Não continua sendo a mesma pessoa. Não continua tendo as mesmas práticas antigas do mundo. Ele abandona o mundo e deixa. E agora vive uma vida com Jesus. As pessoas irão dizer: olha aí, agora ele é o crente.
agora ele é um evangélico, agora ele é um servo, diz ser um servo de Deus, agora virou pastor. Sabe, queridos, há muitos anos atrás, eu era membro desta igreja, e muitos jovens saem para o mundo, abandonando os caminhos de Deus, deixando o meu Senhor Jesus para servir o mundo. Durante todo esse tempo, 23 anos da minha vida, eu conheci a música do mundo, aonde eu tinha os prazeres das festas, cantava nas melhores casas, nas maiores casas de show. Nós só cantávamos para pessoas muito ricas, ganhávamos muito dinheiro. O prazer nas drogas, o prazer na bebida, na promiscuidade. Mas um dia Jesus passou na minha vida. E quem sabe, se Jesus não tivesse passado naquele dia, eu poderia já não estar mais aqui pregando para você. Quem sabe eu já estivesse morto. Porque eu era um homem jogado, humilhado, pisado pelo inimigo, completamente destruído pelos vícios. Eu estava no fundo do poço, mas Jesus passou na minha vida. E naquele dia, Jesus olhou para mim e disse: Everton, assim como Bartimeu estava caído, ele disse: agora levanta, levanta, eu quero curar você, eu quero libertar você. E foi o que Deus fez comigo, queridos. Mas tem uma coisa que Jesus dizia sempre às pessoas a quem ele curava. Ele dizia: olha, vai, não peques mais, não volte às práticas antigas, não volte para o mundo. E os meus amigos de antes, eles zombavam e diziam assim: agora você é crente, agora você virou pastor. E eu sempre fui chamado de pastor, era o meu apelido. Nas noites, quando eu ia fazer os shows, quem vai cantar é o pastor. Olha só que contradição. Mas agora Jesus transformou a minha vida. E eu quero dizer para você, queridos, há 10 anos atrás, eu estava caminhando agora, dia 7 de dezembro. Eu não sabia que era 7 de dezembro, nem passava pela minha cabeça. Sozinho, 10:30 da noite, numa avenida muito bonita que nós temos aqui na nossa cidade. E praticamente a avenida completamente vazia. E veio uma voz dizendo: lembra que dia é hoje? Hoje é 7 de dezembro. E eu despertei e disse: meu Deus, hoje é 7 de dezembro, o dia em que o Senhor me tirou, me resgatou do mundo, me libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu louvei a Deus naquele momento, e eu agradeci a Deus. 10 anos depois, aqui estou eu. Zaqueu, queridos, também foi transformado por Jesus. E hoje Jesus quer transformar a sua vida. Não permita que as pessoas zombem de você. O mundo não poderá falar nada de você, porque agora você tem um melhor amigo, Jesus Cristo, o teu Salvador. E Ele irá mudar e libertar a você e a sua casa. Porque quando Jesus entra numa casa, Ele transforma todos. E no final, as palavras de Jesus, diz aqui o texto, versículo 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como você se sente nesse momento? Como você se sente? Vivendo os prazeres do mundo, vivendo as coisas do mundo. Realmente você se sente salvo? Ou você acredita que esteja perdido
por estar longe de Jesus. Hoje Jesus quer transformar a sua vida. E eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos e a refletir no que Jesus pode fazer por mim. Qual é a sua maior dificuldade? Sabe, Jesus nunca disse que neste mundo nós não teríamos aflições. Ele disse: neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Hoje eu perdi a minha prima, ela morreu de Covid, mas eu estou feliz porque sei que ela morreu em Cristo Jesus. Eu estou feliz porque no dia da ressurreição, no dia da volta de Jesus, Jesus irá chamar pelo nome dela, e ela irá ressuscitar, e ela irá viver eternamente com Deus. Como está a sua vida? Você quer que Jesus diga para você hoje: hoje eu quero pousar na sua casa, mas para todo sempre, não só por hoje. Então diga comigo: Senhor, entra na minha casa. Senhor, faça morada na minha casa. Viva na minha casa para todo sempre. O Senhor Jesus não retarda a sua promessa. O último texto que nós vamos ler está no livro de Pedro. Quero convidar você, o último texto desta manhã que nós vamos ler no livro de Pedro. Diz que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Vou encontrar o texto. Eu sempre peço socorro a Eli. Lembra? Eu marquei aqui. Aqui. Pedro 3, versículo 9. Diz assim, querido irmão e querida irmã: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está passando, Jesus está passando. É hora de correr para Jesus. Quer você fazer isso? Então, você vai fechar os seus olhos do jeito que você está, ou se você quiser se ajoelhar, e nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que Deus possa transformar os nossos corações. Aceite, não feche a porta para Jesus. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, pois tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor Deus, é em nome de Jesus que nós nos achegamos ao Senhor. É em nome de Jesus que hoje está passando na minha casa e na casa de todos aqueles que assistem este programa, que nós estamos pedindo, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer morada em nossas casas, em nossos corações. Que o Senhor transforme a minha vida e a vida desta pessoa que está assistindo este programa, como o Senhor transformou a vida de Zaqueu. E hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz nesse momento, falando a cada um de nós, dizendo: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem
veio para buscar e salvar o perdido. Santo Deus, que o Senhor venha logo, porque nós já estamos com saudades do Senhor e queremos viver a eternidade contigo. Prepara-nos para o grande encontro do dia na volta de Jesus. Pai querido, misericórdia nós pedimos nesse momento por todo o teu povo, pelo nosso estado, pelas nossas cidades, pelo nosso país, por todo o mundo, mas que nós possamos reconhecer que precisamos correr para Jesus enquanto é tempo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, que alegria, né? Que mensagem especial que veio de encontro ao seu coração. Queremos agradecer a participação de todos e nós estávamos bastante pessoas comentando aí no YouTube, tá bom? Que alegria poder levar a mensagem até você. A gente precisa se adaptar a essa realidade e nós queremos agradecer aí a participação de todos e muitos pedidos aqui no YouTube para orarmos. Então não se preocupe que nós estaremos orando por vocês, tá bom? E tenho certeza que esse momento vai passar, que logo logo tudo isso vai passar e que nós estaremos juntos congregando aqui, louvando nosso Deus. Queremos aí agradecer e convidar você a orar por essas pessoas que eu irei citar o nome aqui, que são pedidos de nossos irmãos de outras igrejas que estão acompanhando aqui no YouTube, na página Comunicação ISD. Então, se você tem vontade de participar, de compartilhar, comentar, acesse a nossa página também no YouTube, Comunicação ISD. Nós agradecemos aí a participação do nosso amigo Natan, do Mamudia Med 2. Nós agradecemos aí também, aqui é um pedido de oração pelos nossos irmãos Cleuter e Lene, do bairro da Paz. Aqui nosso querido agradecimento ao nosso amigo Aide, que tem comentado aí, pedido essas orações por esses nossos irmãos. Nós estaremos orando, tá bom? Nós também nos agradecemos aí a presença da Larissa Pereira, tá bom? Pela participação conosco. Também aqui, pela nossa amiga professora Mara também, Maria de Jesus, e a todos os amigos que participaram da nossa página no YouTube, tá bom? E também não podemos esquecer dos nossos amigos aí que participaram do Facebook. Nosso amigo aí, Raimundo Ronaldo, nosso amigo Vânia, Mariane, irmão Jorge Castro, Edmária, Eliseu Braga, João Araújo, e entre outros que participaram conosco aqui nesta live. Não entendi. Muito bem. E aí você também pode se inscrever no nosso canal no Facebook também aí, tá bom? Então você é o nosso convidado especial. Já soltando aqui que hoje à tarde terá uma programação toda especial. Você vai já ver aí o link, tá bom? O vídeo programado para essa tarde. E uma certeza, amigos, Jesus está voltando. Nós estaremos também aqui domingo, realizando o culto de domingo, sábado, quarta-feira, JA, nós estaremos levando a mensagem a você. Então, faça parte desse ministério de comunicação, curta nossas páginas, compartilhe, comente e vamos conversando aí nessas programações. Você comenta daí, eu comento aqui. Também temos a TV Novo Tempo aí, tá bom? Você pode assistir aí nas TVs. E amigos, vamos acompanhar a live. Depois desse culto maravilhoso, vamos saber o que vem pela tarde. Acompanhe você aí, essa live toda especial. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Tainara Araújo. Olá, eu sou Elian Veres. Nós somos da Sociedade Guardiões da Verdade e do JPEG Guardiões da Fé.
E olha, nós estamos aqui para te fazer um convite muito especial. Tainara, que convite é esse? Dia 16 de janeiro, às 16h15, haverá uma mega programação e você não pode ficar de fora. Com o tema... Peraí. Que agora fala? Reviver quando você apenas respira. Olha, vai ser muito bom. Tainara, o que vai ter nessa live? O que vai ter? Muito louvor, sorteios, adoração, mensagens, testemunhos, muito brindes e a sua presença. Olha, você é importante. Se você não estiver presente, participando conosco, não vai valer a pena. Então, para nós, só vale a pena se você participar. Venha conosco, venha para a live dos jovens da Sociedade Guardiões da Verdade. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso... Muito bem, meus amigos. Esse é o JA de hoje. Como é reviver enquanto respira? Que JA sensacional! Você é o nosso convidado especial às 16h15 nessa mesma página no YouTube, Comunicação em SD, aqui na página do Facebook, e nós estaremos disponibilizando o link para você participar. Queridos, muito, muito obrigado por sua participação. Que Deus abençoe a sua família e a todas as famílias da igreja, que nós iremos passar por esse momento. Tenha fé, ore a Deus, que tudo vai passar. Feliz sábado! Que Deus esteja com cada um de vocês e até mais tarde, 16h15, nesta página. Tchau, tchau!